Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora mediadora Marcele e é um prazer, é uma alegria tê-los aqui essa noite, né? Início do módulo e vamos começar com essa disciplina tão importante para o curso de vocês, né? Que é atividades físicas, ocupacionais, de lazer e laborais, com a professora Lícia Maria. Professora, seja muito bem-vinda. Muito Tá? obrigada. E eu estou à disposição, tá? Vocês podem prosseguir com a aula, sigo à disposição aqui caso precisem de alguma coisa, tá bom? Desejo uma ótima aula a todos. Boa noite, alunos. Então, como a professora já me apresentou, meu nome é Lícia, sou formada em Educação Física, tenho algumas especializações, inclusive em treinamento esportivo, e nós vamos começar agora com a nossa aula. Eu vou compartilhar aqui os slides, deixa eu ver. Isso. Então, nessa primeira aula, a gente vai trabalhar na unidade 1 do seu livro didático, tá bom? Falaremos sobre a compreensão do envelhecimento e suas alterações. Como objetivo dessa aula, nós temos alguns objetivos que nós tentaremos explicar aqui dentro da aula de hoje. A gente vai entender o conceito de envelhecimento, identificar as fases do envelhecimento, descrever as alterações morfofuncionais que ocorrem no organismo, analisar os fatores que influenciam o processo de envelhecimento, explorar os efeitos do envelhecimento e elaborar algumas estratégias para promover um envelhecimento ativo e saudável. Explorar os efeitos do envelhecimento e elaborar as estratégias, a gente vai citar hoje e vai desenvolver ao longo da disciplina, ao longo das 3 aulas, tá bom? Então vamos lá. Quais são as principais alterações que ocorrem no envelhecimento? São as alterações biológicas, psicológicas, sociais, neurobiológicas, estruturais e funcionais. Dentro das alterações biológicas, nós temos a redução da taxa metabólica basal, da TMB. O que é a TMB? A taxa metabólica basal é quanto o seu corpo utiliza de energia, de calorias, em repouso, porque é a taxa do metabolismo do seu corpo da base, taxa metabólica basal. Quando você está lá dormindo, sem despertar, porque quando você desperta, você já tem a atividade, então você sai do básico, você abre o olho, você respira mais fundo, você mexe um dedo, então não é mais basal. Quando você está dormindo, sem acordar, você consome, um exemplo, X calorias. Essa taxa metabólica basal, ela tem uma redução com o passar dos anos. Se num dia você está gastando 50 calorias, né, um indivíduo ativo, adulto, gasta 50 calorias, eu estou chutando um número aqui, que a gente não vai trazer dados ainda para vocês, porque isso é muito específico, tá? Eu só estou explicando o geral. Então, 50 calorias, a taxa metabólica basal de um adulto jovem saudável. Quando você vai crescendo, você vai envelhecendo, essa taxa reduz. Então, você gasta, quando você está na fase idosa, você gasta 20 calorias. Então, ela reduz. Então, você não gasta mais tanta calorias enquanto você está dormindo. Por isso que na terceira idade, a gente tende a engordar um pouco mais, ganhar mais gordura, não engordar, ganhar mais gordura e perder massa muscular, que é o nosso segundo tópico, diminuição da massa muscular. Vai diminuindo porque o nosso corpo ele vai precisando menos de movimento. Então, quanto menos movimento a gente precisa, mais músculo a gente perde. Inclusive, a redução ele está vinculado diretamente à redução da taxa metabólica basal, certo? Diminuição muscular está ali relacionado diretamente com a redução da TMB. Enfraquecimento ósseo.
Enfraquecimento ósseo é a osteopenia, a osteoporose, né? A osteopenia é quando o osso começa a dar sinais de que ele vai ficar mais frágil, que ele vai evoluir para uma osteoporose, tá bom? Eu acho que todos sabem o que é a osteoporose, é quando o osso, ele vai ficando muito, vou usar essa palavra, mas não não entendam mal, esfarelento, sabe? Ele vai ficando mais furadinho, mais frágil, onde era um osso, ele era fixo, firme, ele vai ficando cheio de buraquinhos. Então, a osteoporose, ela vai deixar esse osso frágil e mais fácil de quebrar, tá bom? A diminuição da elasticidade da pele. Eu acho que todo mundo aqui já tem ou teve convívio com idosos e que você percebe que a pele dele não faz mais isso, né? Não faz mais essas curvinhas. Quando você empurra a pele, ela vai descamar, porque ela perde esse elástico, ela não consegue mais puxar a pele, porque a pele perde o elástico dela, a elasticidade, a maleabilidade dela. Por isso que os idosos eles têm muito machucadinhos. Qualquer batidinha, o nosso fica roxo, o deles não. Já abre um buraquinho, já sangra um monte, porque é muito vascularizado. Qualquer parte mais exposta do braço ou da perna. Enfraquecimento imunológico. Mas a minha avó, ela demorava para gripar. Ok. Só que a imunidade não é só gripe. É um resfriado, um espirro aqui, um espirro ali, uma tosse aqui, uma dor de garganta que o idoso não fala, né? Uma dor de cabeça, uma vontade de tossir para tirar aquela respiração bem forte, bem pesada do pulmão, só que ele não pode tossir porque senão vão levar ele para o médico, ele está cansado de ir para o médico. Então, ele está sim com o imunológico baixo, só que muitas vezes o idoso não fala e a gente vai chegar lá, tá bom? A gente vai chegar nessa parte, o porquê que ele não fala, o porquê que ele não se deixa ser frágil nesse momento. E por último, dentro das alterações biológicas, redução da capacidade de regeneração celular. Quando reduz a capacidade de regeneração celular, aquele machucadinho que ele bateu e sangrou, vai demorar mais para cicatrizar. Você pode passar pomada, aquelas pomadas cicatrizantes, aqueles sprays que cicatrizam, não vai cicatrizar mais rápido, porque com o passar do tempo, a nossa regeneração celular ela vai enfraquecer, tá bom? Mudanças psicológicas. Quais são as alterações que ocorrem no envelhecimento no psicológico do idoso? Autoestima, identidade, eles ficam com maior risco de depressão e isolamento, declínio cognitivo, não é que ele fica burro, tá? Ele apenas tem algumas mudanças psicológicas que fazem ele ser esquecido, ele esquece das coisas, ele não consegue lembrar de algum assunto em específico, ou ele não tem tanta capacidade de aprendizado para a tecnologia, por exemplo, mas para coisas novas, entendeu? Não é que ele perde a inteligência, ele só não tem mais a capacidade cognitiva que ele tinha anteriormente. Busca por sentido e revisão de valores. Essa parte é muito interessante, porque vai entrar também nos sociais e nos funcionais e nos biológicos lá, que ele não fala. Por que ele não fala? Porque ele está buscando sentido. Aposentou, envelheceu, não trabalha, os filhos não pedem mais ajuda, os netos só vão para almoçar, não, ele não é necessário. E isso custa muito para o idoso, porque ele era necessário, ele tinha um emprego, ele tinha uma vida, ele tinha amigos, e do nada não, né? Com a aposentadoria, ele parou de trabalhar.
Então, isso custa muito para o idoso. Ele se sente, muitas vezes, um peso para quem cuida. Por isso que ele não fala, por isso que ele tem maior risco de depressão, de se isolar, porque se ele não serve mais para nada, por que ele vai querer, né, socializar? Então, essa parte, ela vai biológico, psicológico, e funcional e socialmente vai afetar muito o idoso. É uma parte muito delicada que a gente precisa sempre cuidar. Os cuidadores de idosos familiares, a gente precisa cuidar dessa parte para o idoso não ter esse declínio muito forte nele, tá bom? Sociais. Papel produtivo na sociedade, é o que a gente acabou de conversar. Redução do círculo social, perdas. A perdas aqui eu estou falando sobre mortes de amigos, de familiares, porque o meu círculo social está com as pessoas da minha idade. A partir do momento que eu vou envelhecendo, essas pessoas podem se afastar. Só que quando eu sou idoso, além do afastamento geográfico, tem também a perda de pessoas, de amigos, de irmãos, de primos, de pessoas do convívio, da mesma faixa etária, já estão indo embora e vai diminuindo o círculo social. Então, é uma das causas também do porquê que ele tende à depressão, tende a ficar mais isolado, porque está perdendo todo mundo, ele não tem mais utilidade. Por isso, ele sente que não tem mais utilidade, tá, gente? Eu não estou falando que é isso, tá bom? Por isso que isso é muito delicado no trato com o idoso. Isso deve ser levado em consideração a todo momento. Inclusive, as notícias sobre essas perdas também devem ser faladas. Não pode esconder isso do idoso. Mas tem que ter um tato na hora de falar sobre isso. Dependência, preconceito etário ou exclusão em espaços sociais, profissionais e familiares. Muitas famílias, e eu trabalhei com os idosos por 7 anos numa clínica de reabilitação, uma clínica de musculação terapêutica e reabilitação para a terceira idade. A gente vê muito, eu vou ficar num asilo temporário por 2 semanas. Mas por quê? Meu filho que eu moro junto foi viajar e eu não cabia no carro. Ou, ele foi viajar só com a família. O marido foi com a esposa, com o filho e não levou o idoso. Então, isso acaba deixando... Imagina, na sua casa, se você mora com alguém, todo mundo for viajar, você fica. É muito desgastante para o idoso, porque ele já se sente uma pessoa que não tem mais produtividade, já está diminuindo os círculos dos amigos, ele já depende das pessoas levarem ele para os lugares e ainda não vai viajar com as pessoas. Eu não estou falando só de viagens, mas para um jantar. Claro, às vezes tem a parte de, mas é um jantar romântico do casal, dia dos namorados, aniversário de casamento, é diferente. Né? Eu estou falando de incluir o idoso nas partes sociais da família toda. Bom, neurobiológicas, menor plasticidade sináptica. O que é plasticidade sináptica? Isso daqui entra aqui, ó. Cadê que eu... Declínio cognitivo. No declínio cognitivo, a gente tem a menor plasticidade sináptica também, porque isso faz com que as sinapses, a plasticidade sináptica é o quê? Quando a gente forma um pensamento, a gente faz milhares de trocas de informações dentro do nosso cérebro. Quando a plasticidade, ou seja, essa movimentação sináptica diminui, a troca de informações também diminui. Então, se eu falar assim, qual a cor do cavalo branco de Napoleão? Todo mundo, branco. E o idoso vai demorar um pouquinho mais
Porque ele vai processar a pergunta e elaborar a resposta. A gente não processa a pergunta, a gente só dá a resposta. O nosso cérebro, ele já, no momento que o outro está falando, ele não processa a pergunta. A gente só processa a pergunta quando está lá. Quais são as principais alterações que ocorrem no envelhecimento? Tá, calma. Quais são as principais? Aí eu estou elaborando a pergunta. Eu estou processando a pergunta. Mas se só falar, o nosso cérebro não processa e ele só dá a resposta. O idoso ele tem que processar essa pergunta toda vez que alguém fizer uma pergunta para ele e elaborar essa resposta. Isso é a diminuição da plasticidade sináptica dele, tá bom? Redução do córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, ele fica bem aqui, tá bom? Ele, quando que uma pessoa sai de ser jovem para ser adulto? Quando o córtex pré-frontal está totalmente formado. Então, ele é o último que se forma e o primeiro que se deteriora, tá bom? É ele que se dá a noção de certo e errado, a noção de perigo, a noção de que, tipo, não, eu não vou fazer isso porque moralmente, né? A noção de moral, a noção de ética, é o córtex pré-frontal que vai trabalhar. Então, sabe quando você fala ao idoso, não tem mais filtro? É porque o córtex, é tudo neurobiológico, o córtex dele está diminuído. Ele tem uma redução na capacidade de pensamento do córtex pré-frontal. Então, ele, consequentemente, vai perder o filtro, tá? Ele vai falar coisas na lata, ele vai ser sincero. Porque ele é neurobiológico dele, não é porque ele quer, é porque ele realmente tem o córtex pré-frontal reduzido. Tem uma lentidão no processo cognitivo, entra lá na plasticidade sináptica, tá? Então, eu não vou entrar muito nesse tema. Aumento dos riscos de doenças neurodegenerativas. Tem umas que são hereditárias? Tem. Só que aqui a gente aumenta o risco das doenças neurodegenerativas. Quais são as doenças neurodegenerativas? Aquelas que ocorrem no cérebro e degeneram o nosso cérebro. Alzheimer, o Parkinson é um deles. Então, todas essas doenças aumentam o risco lá na idade, na terceira idade. Opa, peraí, saiu aqui. Aí. Opa. Alterações estruturais. Osteoporose, que a gente já falou, degeneração das articulações, todas as nossas articulações, elas têm o osso, uma camada de gelatina, líquido sinovial, e o outro osso. Ou assim, sempre, sempre. Todas as nossas articulações, desde as falanges dos dedos, cotovelos, ombro, joelho, pé, cabeça, ombro, tudo. Esse líquido sinovial, ele vai secando. Aí nós temos as artroses. Porque quando o líquido está aqui, ele está protegendo do outro osso, né? Está aqui o líquido sinovial, ele protege, não encosta osso com osso. Só que quando não tem mais o líquido, o osso bate no osso e isso causa uma artrose, que é quando range o joelho, enfim. A degeneração das articulações é algo estrutural que é alteração com o passar do tempo. Todo mundo vai ter em um grau maior ou menor. Redução da espessura da pele e perda de colágeno. Entra também lá no biológico. Vocês percebem aqui todas as relações com os biológicos? Porque estrutural e biológico é muito parecido. Então, sim, vai reduzir a espessura da pele e a perda de colágeno, a perda da elasticidade da pele, né? Não vai mais puxar, se puxar vai rasgar, como rasga um papel, tá bom? Mudanças na arcada dentária, visão, audição e olfato. Visão e audição são os que mais pegam, porque se eu não ouço, eu não consigo responder, não consigo socializar. Se eu não vejo, eu não consigo saber para onde ir. Né? O olfato a gente ainda dribla um pouco, e na arcada dentária, perda de dente, cáries, que às vezes, né, com o passar do tempo, vai aumentando e nem dentista dá conta. Então, isso também, o enfraquecimento ósseo, a osteoporose, não causa só nas pernas e nos braços, não. Os nossos dentes são ossos
mas não ocorre nos dentes. Ocorre na mandíbula e na arcada dentária, nos ossos da face, certo? A mandíbula também é um osso. O dente, ele é um osso esmaltado, então ele não sofre essa alteração da osteoporose, mas onde ele está fixado, sim, tá bom? E funcionais. Tudo, agora a gente vai juntar tudo que a gente falou de biológico, psicológico, social, neurobiológico estrutural aqui no funcional, tá? Força muscular diminuída, porque lá no biológico a gente já viu que a gente perde a massa muscular, perda na coordenação motora, nossa coordenação motora por perda de massa muscular e por falha nas articulações e enfraquecimento dos ossos, a gente perde a coordenação motora. Menor capacidade respiratória, porque quem auxilia a respiração? O músculo do diafragma, os intercostais, que são aqueles músculos que nós temos no meio das costelas. Só que eles também estão perdendo força, eles estão diminuindo. Então, quando você faz uma respiração muito funda, o idoso não faz, porque está diminuído. O diafragma é um músculo, os intercostais são músculos, tudo isso diminui, capacidade respiratória diminui. Redução da capacidade de adaptação frio e calor. Você vai, vô, leva a blusa, tá frio nada. Não é assim? É assim. Ou, tá muito calor, não precisa ir com essa blusa, o senhor vai passar calor. Que calor nada? Porque eles não têm mais essa adaptação do frio e do calor. Eles sentem frio, eles sentem calor. Do jeito deles, tá? Do jeito deles. E agora, aqui está explicando certinho, além do que a gente viu aqui, biológico, psicológico, social, neurobiológico, estrutural e funcional, a gente vai passar nos sistemas, eu vou deixar tarefa de casa. As principais alterações do envelhecimento, de acordo com os sistemas do corpo humano: cardiovascular, neurológico, urinário e músculo esquelético, tá bom? Então, vai falar de cada um deles e na próxima aula a gente vai voltar a recapitular algumas coisas e aí sim a gente entrar na próxima aula. Os tipos de envelhecimento. Envelhecimento biológico, que a gente vê rugas, cabelo branco, mudanças na voz, mudanças nos olhares, é o que a gente viu das alterações do envelhecimento. Cronológico, medido de acordo com o nível de preservação entre envelhecimento biológico e idade. Não sei se vocês já passaram por isso, eu nunca passei por isso, mas conheço gente que passou. Quantos anos você tem? Eu tenho 30. Nossa, nem parece. Eu nunca passei por isso. Mas quando você fala, olha, nem parece que tem 60 anos. Esse é o envelhecimento cronológico, tá? É aparência. Biológico, por dentro. Cronológico, aparência. Envelhecimento funcional. Desempenho físico, motor do indivíduo. Ser uma pessoa funcional, ser uma pessoa que consegue pegar a comida lá da panela e servir o seu prato. Pessoa que consegue passar a manteiga no pão. Pessoa que consegue sentar no vaso, levantar do vaso para fazer suas necessidades. Isso é o envelhecimento funcional, tá? Pessoa que consegue sentar no sofá, levantar do sofá, se vestir sozinha, pentear o cabelo sozinha. Pentear o cabelo, fazer esse movimento é uma das coisas que vocês vão precisar muito prestar atenção. Porque esse movimento aqui de circundação de ombro que a gente faz, ele diminui com a idade, com ou sem patologia, tá? Então, ele diminui com a idade. O idoso que conseguia fazer isso e não faz mais, ele precisa fazer algum tipo de movimento, algum tipo de mobilidade, porque senão ele vai perder muito rapidamente a capacidade motora, tá? O desempenho físico, a funcionalidade. Envelhecimento psicológico, né? Como a gente já falou, funções cognitivas, emocionais e comportamentais, eles vão ser alterados aqui no envelhecimento psicológico, bom? A gente falou das cognitivas e emocionais, não falou das comportamentais, mas
a gente vai falar nas próximas aulas. Mas é tudo do envelhecimento psicológico. Envelhecimento social. Sim, socialmente se envelhece, né? Mudanças de papéis, relações com a sociedade, integração da comunidade à medida que envelhecemos. Não se integra mais na comunidade, as relações sociais, o círculo social é diminuto, mudança de papel, ele era ativo, não é mais. Então, sim, acontece esse envelhecimento e, consequentemente, esse isolamento. O envelhecimento social causa isolamento. Então, aqui a gente chega na parte de diferenciar autonomia e independência. Deixa eu ver se estamos no horário. Estamos no horário ainda, gente. Calma aí. Vou beber uma água. Tranquilo, professor, estamos dentro do horário. Obrigada, eu me empolgo, gente. Então, vamos lá. Autonomia e independência. O que é autonomia e independência? Autonomia é quando você consegue tomar suas próprias decisões. Vamos na montanha-russa? Vamos na montanha-russa. Eu tenho autonomia para decidir. Só que ela está ligeiramente relacionada com independência. Quem vai te levar na montanha-russa? Eu dependo de alguém para me levar na montanha-russa? Ou eu tenho autonomia de decidir que eu vou na montanha-russa e ir com o meu próprio carro, com o ônibus, com carona? Eu tenho essa independência ou dependo de alguém para me levar na montanha-russa? E eu ainda corro risco de chegar e falar assim, olha, eu gostaria de ir na montanha-russa. Não, você não pode ir, não tem mais idade para isso. Entendeu? Autonomia é você tomar suas próprias decisões. Independência é você conseguir realizar essas decisões. Tá bom? Então, você tem autonomia de escolher o que você vai jantar. Eu vou jantar sushi. Vou jantar sushi. Quem vai te levar para comer sushi? Ou como você vai pedir esse sushi? Você tem essa independência financeira, essa independência emocional, essa independência tecnológica. Você tem? Então, ok. Só que o nosso idoso, muitas vezes, ele não tem nem independência nem autonomia. Quando você pergunta algo para o idoso, fala, e aí, você gosta do quê? Ah, você faz tempo que você não come? Ah, não como mais. Ou, não vou mais porque meu filho não tem tempo de levar. Ou a minha esposa não vai mais comigo. Entendeu? A gente tem que ter muito tato para lidar com o idoso dessa forma. Por quê? Nessa disciplina, a gente vai falar de atividade física. O que eu tenho a ver? Que eu preciso aprender autonomia e independência. Precisa aprender sim. Por quê? Quando ele vai fazer uma atividade física, ele precisa ter autonomia para decidir o que vai fazer e não só ser colocado lá para ele fazer. Você precisa ter essa noção de que o idoso está indo por conta própria ou que ele está fazendo algo que ele realmente gosta. Se ele não está, aí você vai ter outras disciplinas que vão te ensinar como realizar esse feito. E independência. O idoso não tem problema nenhum ser dependente. Não tem problema. Eu atendo de personal uma senhora de 85 anos. Ela é dependente da filha para levá-la nos lugares. E ela cuida da mãe dela de 101, 102 anos, 101 anos. Então, a filha dela leva ela para casa da mãe dela. Ela cuida, né? Faz companhia para a mãe dela, fica 2, 3 dias. A filha dela vai lá e busca. Ela é dependente da filha, mas ela consegue ter autonomia de falar assim: olha, hoje eu não consigo ir cuidar da minha mãe, tem como trocar de horário com alguma das outras irmãs? Olha, não, eu vou, eu quero almoçar isso, eu quero, entendeu? A autonomia ela tem. Ela só precisa ter essa dependência da filha dela e tá tudo bem, tá tudo resolvido lá. Elas se entendem super bem, tá? Então, autonomia, independência. Fechado? Próximo assunto. Essa é complicada. Senescência e senilidade. Quando a gente fala senilidade, a gente já lembra, olha só que pessoa senil. Não é assim que a gente fala muitas vezes?
isso é muito pejorativo. Então, é bom que vocês não falem, porque eu parei de falar assim que eu entrei na faculdade e vi que isso não é legal falar, olha, pessoa senil. Por quê? É danos na saúde causados pelo tempo, tá? Pode ser causado por doença? Pode. Pode ser causado por um mau hábito de vida? Pode também. Só que isso é uma coisa que ao longo da vida, ao longo do processo de envelhecimento, vai acontecer uma hora ou outra, com maior frequência ou menor frequência, de acordo com seus hábitos de vida. Então, senilidade é associada ao tempo. Senescência envolve as alterações que a gente já viu até agora, orgânica, funcional e psicológica, tá? Então, a senescência ela é mais visível e a senilidade ela é mais mental. Certo? Deu para entender? Eu espero que sim. Vamos para o próximo. Como você enxerga o papel da sociedade na promoção de um envelhecimento saudável e com qualidade de vida? Como você enxerga o papel da sociedade na promoção de um envelhecimento saudável? Como a sociedade se comporta para promover um envelhecimento saudável? Que políticas públicas a sua cidade, o seu vizinho, os seus colegas de trabalho promovem ou se adaptam, se adequam, aderem para promover o envelhecimento saudável? Seja, seu envelhecimento saudável, vocês acham que vocês não estão envelhecendo, né? Vocês estão envelhecendo, eu estou envelhecendo. Todo mundo está envelhecendo. Ah, mas eu não estou velha. Mas está envelhecendo. O processo de envelhecimento começa a partir do momento que você nasce. A criança aprendeu a andar. Olha, nasceu, já aprendeu a andar. Está envelhecendo. Então, o processo de envelhecimento é a vida toda. O que a sociedade, qual o papel da sociedade, qual o seu papel dentro da sociedade, como indivíduo ativo da sociedade, para promover um ambiente de envelhecimento saudável? Fica essa reflexão. É uma pergunta, pode pôr no chat GPT. Não tem problema, usa o Gemini, usa o chat, usa o Manus, usa o que vocês quiserem. Mas pensem, além de usar aquilo para formar uma resposta, pense o que eu estou fazendo para ajudar a envelhecer de forma saudável? Qual é o meu papel na sociedade? Fica de questionamento para vocês. Aqui a gente vai falar do envelhecimento saudável. O envelhecimento saudável, o que é? É um processo dinâmico de desenvolvimento e manutenção da capacidade funcional. O que é a capacidade funcional? Quais são as capacidades funcionais? Força, equilíbrio, potência, agilidade. Tem mais uma, não lembro agora. Mas todas essas são capacidades funcionais. Se o idoso perdeu força, se o idoso perdeu equilíbrio, se o idoso perdeu agilidade, potência, flexibilidade. Ele está saudável? Se ele perdeu tudo isso? Ah, mas você não falou, professora, que com o passar do tempo, né, com o processo de envelhecimento, a gente não perde isso? Não é uma consequência do envelhecimento? Sim, é uma consequência do envelhecimento. Mas não quer dizer que é uma consequência do envelhecimento se eu perder a minha força muscular, a minha potência muscular, eu não conseguir levantar da cama. É um processo de envelhecimento. Você não vai colocar um idoso correr a 7 km por hora na esteira. Ou você não vai colocar ele jogar vôlei com a seleção brasileira. Entendeu? Mas ele vai perder sim. Só que ele precisa ter capacidade funcional. Ele precisa ser funcional. Tá bom? Aqui eu deixei para vocês o guia de atividade física para a população brasileira, tá? Então a professora já vai colocar no estúdio para vocês. Esse guia vai trazer para vocês. É um guia que você pode colocar na internet, já vai estar lá no site do Brasil, do Gov, eu acho, e você vai conseguir baixar qualquer um. É aberto. Fala para você deixar de ser sedentário. Quantos minutos por semana você tem que fazer atividade física? Certo?
Para a próxima aula a gente vai usar ele, então leiam em casa. Vamos lá para o próximo slide. Calma aí. Foi, misericórdia. Agora foi. Os 5 Is da geriatria. Eu não gosto de falar da geriatria. São 5 Is dos idosos. Por quê? São as 5 áreas-chave que a gente tem que prestar muita atenção e tá tudo incluso dentro do que a gente viu lá na frente, tá bom? Das alterações do envelhecimento. Incapacidade cognitiva, instabilidade postural, imobilidade, incontinência esfincteriana e iatrogenia. Credo, professora, que palavrão, um monte de palavrão, o que é isso? Então vamos lá, destrinchar um pouquinho. Incapacidade cognitiva, perda de habilidades mentais. Lembra que eu falei? Não é porque ele deixou de ser inteligente. Ele apenas diminuiu as suas sinapses, a sua habilidade mental. Ele ainda processa a pergunta e elabora a resposta, tá? Memória, raciocínio e pode ser relacionado à demência também, tá? Mas não só a demência. A incapacidade cognitiva é demência. Não necessariamente, certo? Instabilidade postural. Aqui entra perda de massa muscular, consequentemente, perda de força e a osteoporose. A osteopenia e a osteoporose vai acontecer uma hora ou outra com maior ou menor intensidade, mas todo mundo vai ter algum dia, tá? Ah, mas tem o meu avô que não tem. Ok, isso é maravilhoso. E que bom que ele não tem, de verdade. Só que ele teria mais para frente, com mais idade, vamos supor ele está com 80 anos, lá com 90 pode ser que começaria. Entendeu? Todo mundo vai ter, em vida ou não. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Não sei se eu fui complicado ou não. Ah, mas minha avó morreu sem osteoporose nem osteopenia. E bom, a minha avó também. Só que eu tenho certeza que a minha avó, se ela tivesse continuado viva, ela teria em algum dia. Vocês entenderam, né? Tá bom. Então vamos continuar. Imobilidade é a capacidade de se movimentar livremente. Lembra que eu falei de pentear o cabelo? É a mesma coisa de pegar algo no armário em cima da geladeira. Entendeu? Estender o braço e pegar uma colherada de arroz e colocar no prato. Mobilidade, mobilidade. A imobilidade incapacita o idoso de realizar atividades simples do dia a dia, como pentear o cabelo. Imagina você não conseguindo pentear o seu cabelo, o meu cabelo já é ruim penteado. Se eu não pentear, né? Então, escovar dente. Muitos idosos têm problemas dentários porque não conseguem escovar dente, não tem mobilidade para escovar dente, tá? Então, tudo isso tem que levar muito, tratar muito delicadamente, mas precisa ser observado. Incontinência esfincteriana também é uma coisa que é muito vergonhosa para os idosos. É a perda do controle da bexiga, e do intestino, tá? Então, é vergonhosa. Todo mundo sente vergonha. Já pensou se você estiver ali, você dá um espirro e fazer xixi e ter que usar fralda? Você que cuidou de muitos filhos, cuidou de netos, foi uma pessoa ativa, uma pessoa, né? Vou dar exemplo do meu pai, um agricultor que, poxa, subia em caminhão, descia de caminhão, colocava saco pesado em cima do caminhão, tirava, abastecia a planta dele, e ele perder a capacidade esfincteriana e ter que usar fralda. Isso deixa a pessoa muito envergonhada, e isso impacta negativamente, muito negativamente a autoestima e também a vida social dos idosos. A iatrogenia, que daí não é todos que têm, né? E a iatrogenia é por danos causados por intervenções médicas bem-sucedidas ou mal-sucedidas, tá bom?
e bem-estar integral dos idosos. Então, juntando tudo que nós falamos até aqui, ele precisa funcionar, essas 4 áreas precisam funcionar para que o bem-estar seja integral. Cognição, humor, mobilidade e comunicação. Cognição, você ser ativo, conseguir ter autonomia para decidir, não necessariamente está atrelado à independência, mas é um grande fator. Humor, você precisa ter um feeling muito grande com o humor dos idosos, porque como eles perdem a capacidade, a plasticidade sináptica, que eles falam, são sinceros, isso ocasiona uma perda do humor. Ele não consegue mais ter esse humor aflorado. Mobilidade, ele precisa de mobilidade, de pentear o cabelo. E comunicação, precisa ser comunicativo. Vamos para o próximo. Abordagem holística do envelhecimento, que vai considerar o ser humano como um todo. Então, é a proposta dessa disciplina, considerar o idoso como um todo. Ah, mas ele não tem movimentos nas pernas. Ele não vai andar, não vai ter mobilidade. Vai considerar o humano como um todo. Motor, físico, mental, social, tudo, tá bom? Para você conseguir promover o envelhecimento saudável, você precisa ter essa imagem holística do seu idoso. Prática remota. Então, vamos lá para a nossa prática remota. Cuidado de idosos com condições de saúde complexas, como Parkinson, demanda uma abordagem integrada e compassiva. Muitos enfrentam desafios diários devido às limitações motoras e funcionais agravadas pela falta de adaptação domiciliar. Nesse sentido, considere, imagine que você é um cuidador de idoso. Coloque-se na posição de um cuidador de idoso, que vocês logo serão. Em uma casa simples e com poucos recursos, você vai cuidar do seu João. Ele tem 82 anos e foi diagnosticado com Parkinson. Ele tem enfrentado dificuldades para caminhar e realizar atividades diárias, como tomar banho, se alimentar, se vestir, ir ao banheiro, devido à progressão da doença. Além disso, instabilidade postural, comum em pacientes com Parkinson, aumentou o risco de quedas. A dor no joelho dele, que já tinha, lembra que eu falei que o processo de envelhecimento acontece a vida inteira? Então, ele já tinha uma dor no joelho. Se agravou com o tempo. Então, afetou isso muito a sua mobilidade. Agora, ele tem muita dificuldade e a casa não tem adaptação. Considerando esses aspectos do seu João, com a sua idade, histórico médico, condição de vida, quais são as intervenções que poderiam ser implementadas para melhorar o dia a dia do seu João? Quais são essas alterações, essas estratégias? Você pode colaborar com profissionais da saúde. Lembrando, pessoal, deixa eu só colocar uma aspas aqui. Professora, eu posso continuar, né? Eu posso. Posso sim. Pode continuar. Então, tá bom. O Parkinson, ele tem 2 tipos, tá? O tipo o Parkinson rígido, que quando é um tipo de Parkinson que enrijece a musculatura. Então, ao invés de você ter as características do Parkinson, que todo mundo conhece, que é tremer, ele vai enrijecer. Então, a passada vai ser robotizada, as movimentações vão ser lentas e robotizadas. No Parkinson, que todo mundo conhece, vai tremer muito, e ele vai acabar perdendo. Vai tomar uma água, vai derrubar, vai tomar vai pegar uma colherada de arroz para pôr no prato, como eu já usei esse exemplo, vai cair no meio. Então, Parkinson é isso, tem esses 2 tipos, tá bom? É só para deixar bem explanado aqui esse assunto. Colaborar com os profissionais da saúde, então, é uma estratégia excelente, tá? Não é só o médico, gente, não é só o médico, não é só o geriatra. No idoso,
é preciso considerar outros tipos de profissionais. O cuidador de idoso é um deles, mas eu não, o cuidador de idosos, muitos profissionais podem falar, mas ele não é fisioterapeuta, ele não é educador físico, o que ele vai fazer? Ele vai estar com o idoso praticamente 24 horas por dia. Então, ele precisa principalmente saber disso e saber com quem contar, quem ele pode procurar. Fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, assistente social, dependendo da situação. Então, esses são os profissionais que ele pode colaborar. E daí, esses profissionais, aí eles vão avaliar as necessidades do seu João e criar um plano de cuidados personalizados. Aí sim entra você, que você vai implementar todas essas adaptações na casa, vai auxiliar na implementação dessas adaptações e vai conseguir instruir e utilizar junto com o seu João, junto com os familiares do seu João, todas essas adaptações que foram feitas, tá bom? Ensinar técnicas seguras para ele e seus familiares, para prevenir quedas, prevenir acidentes que pode... Os acidentes na terceira idade são fatais, praticamente, tá? Até uma queda pode ocasionar consequências muito graves. Então, é preciso ter esse cuidado, certo? E principalmente com osteoporose, que muitas vezes quem tem osteoporose avançada é perigoso o osso. Perigoso não, né? Pode acontecer do osso se quebrar e aí ele cair. Então, não é só a queda que quebrou o osso, mas sim a fratura acontecer antes dele cair por conta da fragilidade óssea mesmo, tá? Então, as técnicas seguras de se levantar da cama, né? De deitado para sentado, de sentado para em pé, tudo isso você pode ensinar para ele, tá bom? Para prevenir exatamente isso. E também essas questões podem controlar os sintomas de Parkinson. Por quê? Se você levanta de uma forma correta, você vai conseguir trabalhar musculaturas que, se você levantasse da maneira errada, não trabalharia. Então, sim, você pode auxiliar sim. Ah, mas ele vai parar de tremer ou vai parar de ficar rígido? Não, não é de um dia para a noite. Essa é uma doença neurológica. A gente não consegue, não tem cura. Mas a gente pode sim, claro, junto com todos os cuidados que o idoso com Parkinson já deveria estar fazendo, que é acompanhamentos, né, médicos, psicológico, neurológico, de avaliação física, fisioterápica. Junto com isso, ele vai sim conseguir ter uma boa diminuição dos sintomas, um controle dos sintomas. E fornecer suporte emocional, informações sobre Parkinson e grupos de apoio. Os grupos de apoio também são direto com o pessoal, com os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e assistentes sociais. Então, pessoal, nossa, era isso que eu tinha para falar na aula. Deixo aqui com vocês referências complementares, tá? Deixo para vocês lerem para a próxima aula. O Guia de Atividade Física para a População Brasileira e uma dissertação de mestrado do ano passado, tá? De 2024, que fala sobre as barreiras em nível de atividade física em idosos. Quais são as barreiras para os idosos realizarem as atividades físicas, tá bom? Então, espero que todos tenham tido uma boa aula e eu fico aguardando as dúvidas, caso vocês tenham, enviem no Fale com o Mediador, tá bom? Professora, muitíssimo obrigado pela aula de hoje. Eu acho assim que é um assunto necessário, muito importante para cuidados de idosos, mas fala bem a verdade, acho que todo cidadão que tem um idoso na família e todo cidadão que vai envelhecer deveria ouvir as suas palavras hoje, viu? Então, assim, de coração, muito obrigada por contribuir com a jornada de aprendizagem desses alunos, tá? E eu estou aguardando ansiosamente semana que vem para a nossa segunda aula. Tá eu bom? também, porque eu preparei uma aula muito legal para a próxima aula, vai ter
algumas dicas de exercícios e tô ansiosa. Maravilha, é isso mesmo. Professora, então, mais uma vez, muito obrigado e uma ótima noite a todos. Até a próxima. Até, pessoal. Tchau, tchau.